E aí, programador TechLab, tudo jóia? Tudo bem? Vamos dar sequência no nosso projeto. Então vamos lá, vamos ver onde é que nós paramos na última aula. Vamos fazer o login aqui, código do usuário 1, senha 123, 123, de acordo aqui com o meu banco de dados. Fizemos login, tudo certo. Então nós já fizemos laboratórios, a página laboratórios.php, computadores.php, tipos de usuários, usuários.php, e agora nós vamos trabalhar na página chamados. Então, na página chamados, nós vamos poder abrir um novo chamado, nós vamos poder alterar um chamado, nós vamos poder até excluir um chamado, mas nesse momento o que nós temos que construir aqui é uma table HTML com CSS Bootstrap apresentando a lista de chamados que estão lá no banco de dados. Então é isso que nós vamos fazer agora, trabalhar no arquivo chamados.php. Para tal, nós vamos precisar dar uma olhadinha, construir o comando select. Então vamos lá no CMD, no prompt de comando, e vamos acessar o MySQL. Então cd barra invertida, cd x e vai dando tab até chegar na pasta champ, no meu caso champ 64 bits, cd MySQL, cd bin, e aqui o comando para acessarmos o console do MySQL, MySQL-u root -p, ele pede a senha, enter password, nós estamos no ambiente de desenvolvimento, a senha é nula, só dá um enter, tá lá, nós estamos usando MariaDB, que é o irmão gêmeo, clone do MySQL, comando show databases, tá aqui, então nós temos aqui uma série de bancos de dados, entre eles o que nós estamos trabalhando, que é o banco de dados manutenção, use manutenção, ponto e vírgula, então está aqui, ó, MariaDB, acessando manutenção, e vamos dar um show tables antes, para a gente ver quais são as tabelas. Show tables, então o banco de dados manutenção, ele tem chamado, computador, laboratório, tipo de usuário e usuário. Então vamos ver como é que é formada a tabela chamado, então describe chamado. Ponto e vírgula. Então vamos lá. A tabela chamado, ela é bastante simples. Ela tem apenas 6 campos, então quando nós demos o describe chamado, foram apresentados aqui 6 campos, que são o ID chamado, a data de abertura do chamado, do tipo date, campo novo, né, um tipo de campo novo que nós vamos trabalhar agora. Tem o ID usuário, que é a chave estrangeira que está relacionado com o ID usuário da tabela usuário. ID computador, que também é uma chave estrangeira que está relacionada com a ID computador da tabela computador, um campo do tipo varchar com 200 posições, onde será destacado o problema que o computador tem, por isso está sendo feita a abertura de um chamado, e aqui a data de atendimento, a data em que o chamado foi atendido. O que nós precisamos fazer? Criar um select que vai ser apresentado por meio de uma table aqui na página chamados.php. Isso que nós temos que fazer. Esse select, ele vai utilizar recursos semelhantes ao que utilizamos na etapa anterior, quando nós fizemos, deixa eu só voltar aqui, quando nós fizemos usuários computadores, né? Nós temos aqui, ó, o laboratório, que é uma chave estrangeira. O laboratório de IoT é o cadastro de laboratórios, ele fica aqui, na página, na tabela laboratório, apresentado em laboratórios.php. Bom, então vamos lá, vamos começar a construir o nosso comando select. Então eu vou fazer o seguinte, como esse select vai ter chaves estrangeiras e ele vai se estender, eu vou usar a mesma estratégia que usamos na aula anterior. Vou puxar aqui um Notepad++, só para ficar mais fácil. Vou colocar ele aqui do lado, ó, porque aí, lado a lado, a gente vai construindo o select, visualizando aqui os campos e construindo o select. Então vamos começar. Ó. Select. O comando básico seria assim, ó, select asterisco from chamado. Tá, mas o comando select asterisco from chamado não vai atender a nossa necessidade, porque na verdade eu quero ver o nome do usuário e o nome do computador, e não o ID do usuário e o ID computador. Então a gente vai ter que descrever
campo a campo o que a gente quer. Então vamos lá, ó. Eu quero da tabela chamado, o campo ID chamado, depois a gente põe os as, tá? Vamos passo a passo. Eu quero da tabela chamado o campo data de abertura, da tabela chamado nós teríamos o ID usuário, mas não é isso que eu quero. Eu quero, ou melhor, né, nós queremos da tabela usuário que seja apresentado o campo nome. Então, se nós viermos aqui no MariaDB, MySQL, e dermos um comando showtables não, desculpe, describe usuário, então a gente tem aqui o seguinte, ó, enquanto que na tabela chamado a gente tem a chave estrangeira ID chamado, na tabela usuário a gente tem a chave primária ID usuário. Então aqui há um relacionamento entre essas duas tabelas e o que nós queremos apresentar aqui é o nome do usuário. Portanto, eu quero que seja apresentado o nome do usuário. Tá legal? Depois, na sequência, se nós viermos aqui continuarmos seguindo a tabela chamada, nós vamos ter o ID computador. Então seria assim, né? Inicialmente chamado ID computador. Mas eu não quero ver qual é o ID computador. Eu quero que seja apresentado, então voltando aqui, ó, describe computador. Então o computador tem todo esse conjunto, tem 16 campos, a tabela computador, mas eu quero apenas que seja apresentado o nome do computador. Então, da tabela computador, nós queremos o nome. Tá? Então, apresente da tabela chamado ID chamado, da tabela chamada data de abertura, da tabela usuário nome, da tabela computador nome, aí voltando aqui ó, no describe chamado, da tabela chamado qual é o problema, então da tabela chamado qual é o problema, e da tabela chamado, qual é a data de atendimento. Tá? Então, o nosso comando select, ele vai ser formado por, deixa eu selecionar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Tá, nós já vamos colocar o as, que é o alias, né, que é uma espécie de apelido. Esses dados vêm da tabela chamado, mas nós também estamos fazendo acesso à tabela usuário. Então aqui, ó, inner join usuário, e agora nós temos que informar o relacionamento. Então na tabela usuário a gente tem ID usuário, usuário, que vai ser igual a tabela chamado ID usuário. Então, é como se estivéssemos fazendo o seguinte, ó, apresente esses dados lá da tabela chamado, mas também vai ser preciso consultar, buscar dados na tabela usuário. E há um relacionamento entre a tabela usuário e a tabela chamado. É isso que está descrito aqui em SQL. Mas também nós temos aqui ó, a tabela computador. Então, acrescente também, inner join, não é bem acrescente, né? Se fôssemos traduzir, mas didaticamente falando, seria um inner join computador on computador ponto id computador é igual a chamado ponto id computador. Tá? Eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, só para a gente conseguir enxergar tudo isso. E aí, nós queremos o seguinte, como é que nós vamos apresentar essa listagem? Ela vai ser apresentada, então, em um order by qualquer aqui, a gente já vai definir, e aqui a gente vai finalizar o comando com ponto e vírgula. Bom, por que eu deixei aqui esse espacinho, né? Eu coloquei esses underlines, porque a gente, para poder definir o order by, antes a gente vai dar o as aqui em todos os campos da consulta, onde nós vamos colocar um apelido, um título para cada uma desses campos. Então aqui nós vamos fazer assim, ó. Aqui vai ser ID chamado, aqui vai ser data de abertura. Eu vou fazer assim, ó, abertura do chamado. Aqui o as vai ser nome do usuário. Tenha bastante cuidado aí com a nomenclatura, tá?
letras minúsculas e maiúsculas, nós estamos usando lower case, nome do computador, problema do chamado e, por fim, as data de atendimento do chamado. Tá? Agora eu tenho que colocar uma vírgula, porque a lista de campos, né, o primeiro campo, vírgula, segundo campo, vírgula, no último campo não vai ter vírgula, então toma cuidado, aqui no último campo não vai ter vírgula. Aqui, ó, nós vamos tirar esse espaço que a gente está deixando. E como é que nós vamos fazer isso? Qual que vai ser o order by? Então, nós vamos tentar fazer uns testes aqui e depois a gente vai alterando, tá? Por enquanto, eu quero pela ordem de abertura. Quero que os chamados sejam apresentados pela ordem de abertura, seguido do nome do computador. Então, vem computador de determinada data, desculpe, chamado de determinada data, computador. Data, computador, data, computador. É nessa ordem que ele vai ser apresentado. Nós vamos selecionar tudo isso, trazer para cá e colar e vamos ver se vai dar algum erro. Olha, não deu erro, mas nós tivemos como resposta empty, ou seja, a tabela chamada ela está vazia. Então, o comando em si ele está certo, só que a gente não conseguiu visualizar nada. Então, isso aqui a gente vai usar, nós vamos transportar esse código aqui lá para o nosso PHP, só que antes nós vamos inserir alguns registros aqui para a gente ver isso funcionando. Então eu voltei aqui ó, no describe chamado e nós vamos inserir insert into chamado. Nós vamos inserir alguns registros. Bom, quando nós dermos um insert into chamado, o que a gente vai ter que obrigatoriamente informar? Primeiro, a data de abertura. Então, quais são os campos? Data de abertura. Eu vou ter que informar qual é o ID usuário, qual é o ID computador. Então, ID computador. Eu vou ter que informar qual é o problema e eu vou ter que informar qual é a data do atendimento. Tá. Então, ó, insira na tabela chamado eu vou informar esse conjunto de dados. Então aqui posso até jogar para a linha de baixo, porque o comando vai finalizar só no ponto e vírgula, do mesmo jeito que esse comando select aqui finalizou no ponto e vírgula. E aqui nós vamos fazer assim, ó, values, quais são os valores? E aí, ó, nós vamos abrir parênteses e nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 valores, todos eles separados por vírgulas. Então aqui vai entrar o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor, o quarto valor e o quinto valor. Fechou? Ponto e vírgula. O que nós vamos fazer agora? Preencher cada um desses campos. Gente, quando nós informamos uma data em SQL, essa data normalmente lá é no seguinte formato: 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia. E isso informado entre aspas ou apóstrofo. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, 7/6/23, mas vamos supor que tivéssemos um chamado que foi aberto no dia 1/4/2023. Tá. O formato dessa data vai ter que ser assim, ó, 2023, mês 04, dia 01. Abriu aspas, abriu aspas e fechou aspas. Então, essa data aqui, aumentar o zoom, essa data aqui, ela tem que ser apresentada nesse formato. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui, ó, e vou jogar a data lá dentro. É o primeiro valor. Tá? O ID usuário, nós temos que informar um usuário que exista. Então, eu vou dar um comando aqui, ó, select asterisco from usuário. E por enquanto só tem um usuário, que sou eu aqui, o Wagner, ID usuário 1. Então esse segundo vai ser o usuário 1. Então no dia 1º de abril de 2023, o usuário 1, ele vai abrir um chamado para um determinado computador. Select asterisco from computador. E aqui deixa eu só diminuir
melhorar aqui a visualização para a gente poder ver. Olha, aqui no meu caso, eu também só tenho um computador cadastrado ainda. Ele está no laboratório de IoT, é o computador 1 do laboratório de IoT. Então, o que eu tenho que informar é esse 1 aqui, ó, ID computador 1. Então, aqui também vai ser 1. Esse 1, primeiro 1, é o ID usuário, esse segundo 1 é o ID computador. Qual é o problema? Então, por exemplo, reinstalar sistema operacional, por exemplo, tá? E a data do atendimento. Então, vamos supor que este chamado ainda não foi atendido. Então, nós vamos colocar um nulo aqui, ó. Cuidado, ó, nulo não é vazio. Assim, é um campo que tem um caractere, um espaço. Nós temos que informar ele nulo, ou seja, sem nada, abre e fecha aspas, tá bom? Então vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vou dar um clique no selecionar, vou trazer para cá, vou colar e perceba que, deixa eu aumentar o zoom aqui, ó, query OK, significa que agora a nossa tabela chamado, ela tem um registro, select asterisco from chamado, olha lá, um chamado no dia 1 de 4 de 2023, que o usuário é 1, computador é 1, reinstalar sistema operacional e data de atendimento está vazia, tá? Legal. Vamos testar o nosso select aqui? Então pega o select, copia, vem para cá e cola e dá um enter. E o que, que aconteceu? Veja a diferença, olha, ID chamado com uma grafia diferente, que a gente vai usar isso lá no PHP. DT abertura chamado, vai usar lá no PHP. ID usuário 1, nome usuário, Wagner. ID computador 1, nome computador, IoT 1. Problema chamado, reinstalar SO, DT atendimento do chamado, e a data vai ficar desse jeito aqui. Então deu tudo certo. Tá? O que nós queremos fazer é espelhar essa consulta aqui na nossa table HTML no arquivo laboratórios.php. Vamos aproveitar que a gente está com aqui um insert prontinho na nossa mão. Deixa eu apagar aqui, ó, só para não ficar com muita coisa. E vamos criar mais um chamado? Então vamos supor, ó, que eu só tenho um computador e um usuário. Então eu vou mudar as datas aqui, ó. No dia 5 do 4, o que a gente pode colocar aqui, ó? Instalar o Office. Então vamos pegar isso aqui, vamos lá no MySQL e colar. Ó, já temos dois chamados aqui, ó. Deixa eu só ver, deixa eu dar o select aqui, ó, bonitinho, ao invés de fazer isso. Então, peraí. Vou pegar aqui, selecionar, e aqui, ó, deixa eu dar um ponto e vírgula, ele vai dar erro, não tem importância. E aí eu coloquei o comando, ó. Já temos dois chamados. E perceba que eles vêm em data, eu até acabei colocando dia 25, nem tinha percebido aqui, ó. Eles vêm em data de abertura do chamado. Está tudo funcionando, já temos dois chamados, já temos matéria-prima para começar a trabalhar aqui em laboratórios.php. Então, na próxima etapa, na próxima videoaula, nós vamos pegar esse comando aqui, select, e embutir esse comando no arquivo chamados.php. Nosso arquivo aqui chamado já está parcialmente inicializado, né? Só que ele é uma cópia de laboratórios.php, como nós fizemos já várias aulas atrás anteriores. Então, na próxima videoaula, nós vamos customizar a tabela aqui, de tal forma que, em chamados, nós vamos visualizar essa table, nós vamos espelhar essa table lá. Tá legal? Então a gente volta daqui a pouquinho com a próxima parte do nosso projeto. Até já.